Aí você teve o convite do Igor, chegou lá e aí como é Isso. que foi? Aí eu fiz a inscrição, e aí durante as aulas, né, do treinamento, o Igor vai passando os 9 perfis, né, que existem, explica sobre todo o treinamento, sobre o enneagrama e tudo mais, e aí apresenta os 9 perfis e você vê qual que você se Qual que você identifica mais. encaixa? É, qual que você encaixa. Mas depois de uma instrução que você vê. Tem isso, conforme o Igor vai explicando, você vai vendo, não, isso aqui encaixa comigo, eu me identifiquei com isso, não, isso daqui eu não concordo, tudo mais. A E aí ideia tem é a sessão fazer individual. a ideia é fazer uma... Eu acho que eu seria mentiroso no começo. Sabe? Não, mas Acontece, assim, eu acho que você deve não precisa acontecer, falar para não. os outros, né? Você Não, precisa- eu mesmo, eu me tapeio, eu me saboto. Acontece. Eu me saboto. É por isso eu que tem sei. umas técnicas lá pra você reduzir pra 2 perfis, Uhum. pra ir pra sessão só com 2. Eu mesmo Entendi. tava balançada em 2, né? Até a sessão individual. Aí depois tem a sessão individual em que o Igor faz algumas perguntas mais específicas que ajudam você direcionar para qual perfil que é. Que aí você ele põe o dedo na ferida, dúvida. fala, e aí? Exatamente. E qual que é o seu exatamente. perfil? Eu não posso falar, Ah, né? Muito É, isso bem, isso aí, parabéns. Mas você pode falar qual que é o dos Quatro. outros? Mais 5 pontos Não. pra Sonserina. Pior ainda. Não posso ficar julgando. Pior. Não dá pra... Sabe por quê? Ah, Vou te explicar. Vamos pegar um jogo de futebol. Você vê, eu sempre dou esse exemplo na turma que eu acho ele perfeito. Você vê o jogador de futebol lá, certo? Aí ele é um cara que dá carrinho, ele mete o dedo na cara do juiz, dá porrada, grita, xinga, faz escarcéu no jogo. sou eu. Pois é. Aí você chega e pensa assim, pô, esse cara deve ser um cuzão, né? Um ridículo, ninguém deve gostar dele, ele deve ser horrível, ele tá aí só porque ele joga bem. Mas você não sabe. Isso é o que ele tá revelando. Com a competição que atiça nele, a adrenalina, enfim. Agora lá no vestuário, você não sabe. Talvez ele é a pessoa que ouve todo mundo, ele é a pessoa que Motiva, direciona, que exatamente. motiva, que engaja. Só que eu estou vendo a parte competitiva dele, que é uma agressiva e extremamente brava. E aí, como é que eu vou julgar você pelo pouco que você me mostra? Eu não sei o que tá. Igual o Cássio é engenheiro. Eu sempre também uso obra, né? Porque eu fui corretor, né? É, Até se vou dar tiver baixo uma no meu abinha lá crédito. chata, ele encaixa. Pois é, tem a fundação da obra. Chato pra caralho. Ô, eu Ele é sou metódico. Hein, Cássio? Mais ou menos quantos metros de profundidade é a fundação de uma torre de 50 andares? depende. Qual que é o relatório de sondagem que foi dado? Boa pergunta. Então, não sei te responder, entendeu? Mas Existe. normalmente é profundo. Exatamente. Falei que é Então, chato. Né? Finalmente Bom, bom. achei um adversário. É. Altura aqui, ó. É que pra fazer 50 metros pra cima, o chão tem que aguentar, né não? Exatamente. Senão vira torre de pizza. Exatamente. Só que, enfim, Exato. não é nem essa a questão que eu queria levantar com essa pergunta. É, a gente vê a fundação depois que a torre tá pronta? Não. Você tem que estar lá dentro pra você perceber que existe, né? Senão ninguém vê. A mesma coisa é a nossa personalidade, tá lá no subconsciente. Você sabe que tem, mas você não vê. Você sabe que... Mas tem Exato. como chegar nela. E você tem algumas características no seu corpo e na sua fala e no seu legal. comportamento que entrega. Porque aí se a gente comparar com o prédio novo, seria o modelo do prédio, as cores, né, o tipo de janela, a tecnologia, estrutura. aquela coisa, por exemplo. Exatamente. Entendi. E esses traços a gente consegue mudar, mas a fundação não. A fundação é só se derrubar tudo, arrancar e fazer outro prédio. Aí é a mesma coisa de substituir você. Então não dá pra fazer Entendi. isso. Legal. Isso que a gente trabalha no primeiro dia do treinamento. Aí você olha a fundação da pessoa. Eu olho a fundação da pessoa. Não, vai olhar não. Quer dizer, a pessoa me mostra a fundação dela e eu só falo isso mesmo. Já que é pra fazer piada. Você não perde Ah, outro. não, vem perde. quicando, eu chuto mesmo. E aí, Júlia, aí você foi convidada, aí você participou do treinamento, aí você descobriu descobriu meu perfil. o seu perfil, você se encaixou em 2. Tava na dúvida entre Tava na um e dúvida outro. de 2, porque eles são parecidos, Aham. né, em determinados pontos. Mas tem algumas atitudes que são características de cada perfil. Certo. E o meu direcionou para um específico. Que eu gosto do meu, inclusive. É normal se eu gostar, mas não deveria. Né? Poxa! Mas por que não deveria? Porque por que as pessoas são orientadas a não revelar o perfil? Você tem o ônus e o bônus no negócio. Aí você não sabe a intenção da pessoa. Ah, A com o pessoa seu pode perfil vem sua fraqueza. vai ver só o seu podre, vai tentar explorar o seu lado ruim. Opa! E aí, por exemplo, sabe É o dono do estúdio. quando você é criança e aí a sua mãe, seu pai, sua avó, sei lá, começa a falar seus podres tudinho pras visitas? Aquelas coisas que você tem vergonha, que você quer esconder.
Uhum. Essa é a sensação quando você entende o seu perfil. Na hora de falar pra alguém, vem essa vergonha. E aí você sabe que o seu perfil tá certo. Quem simplesmente brilha os olhos e tal, não tem defeito, então deve estar errado. Normalmente é assim. Entendi. Entendeu? Então eu uso o meu talento, mas eu melhoro esse lado vergonhoso aí com as ferramentas que ela passou 6 meses se Estudando. trabalhando antes de voltar lá.